Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui a mais essa análise e vamos analisar aqui um FII High Yield, tá? Tem pago altos dividendos, é um fundo de papel, certo? E vamos lá, eu vou estar aqui apresentando, falando alguns pontos aí que é importante entender no relatório gerencial, como que funciona, certo? Eu estou falando aqui do NCHB11, tá? Vou dar minha opinião aqui, lembrando que nada que eu falar aqui é recomendação de compra ou venda, tá? Apenas uma análise que eu faço aqui para os meus investimentos e aproveito e compartilho aqui com você para estar ajudando aí de alguma maneira, certo? Vamos lá. Olha só, esse FII, ele é um FII que tem um mandato de títulos e valores, ou seja, ele realmente tem por mandato comprar apenas papéis, ok? E, obviamente, ele atua no segmento de papéis recebíveis, tá? Ele compra CRIs. E, surpreendentemente, eu nunca tinha ouvido falar desse FII, mas ele já tem um bom tempo aí de bolsa, vai fazer 10 anos agora, o que é bastante coisa. E tem uma participação média aqui no IFIX, 0,13%, tá? Bom, agora vamos ver aqui os dividendos, tá? Quanto que ele tem pago de dividendos? Olha só, nos últimos 12 meses ele pagou 18% de dividendos. Por quê? Ele é um FII de papel, assim como o URCA, FII que paga atrelado à inflação. E mesmo a gente tendo uma deflação ultimamente, ele continua pagando bons dividendos, tá? Mas são dividendos compatíveis com outros fundos de inflação, inclusive o URCA. Tá? Inclusive o URCA Prime, por que eu estou comparando? Porque são dois FIIs semelhantes aí, que são atrelados à inflação, que são FIIs high yield, tem um risco um pouco maior, um pouco não, até bem maior, né? Porque para você ter retorno maior você tem que correr risco também, né? Não tem jeito. Mas são FIIs semelhantes aí que eu vou estar comparando. O URCA ele teve um pouco mais de dividendo do que esse aqui, tá? Quando a gente vai ver o histórico, ele teve momentos aí bem conturbados, né? Ele fez amortizações lá atrás. E essa amortização aqui, ela até ofuscou um pouco o restante da distribuição. Mas quando a gente vai ver aqui, ó, ele está oscilando entre 1,5%, 1%, 1,22%, 1,70%. Ele tem ficado aí nessa faixa aí de 1%. E oscila bastante a distribuição que ele faz, tá? Ele não é um FII que tem apresentado distribuições muito constantes. São distribuições bem variáveis aí, tá? Vamos ver aqui agora o valor patrimonial dele, né? Será que ele está com muito desconto? Está com 3,97% de desconto. Não é um desconto tão significativo aqui. 0,96 o PVPA dele. Vamos ver consultar o histórico aqui, como que tem andado. PVPA sempre andando aí perto de 1. Aqui deu uma esticada bem considerável, alguma coisa deve ter acontecido aqui, mas ele já andou sendo negociado bem acima de 1 mesmo. É um FII que oscila bastante aí com o passar do tempo. Bom, vamos lá, gestora, o relatório gerencial dele, NCH Capital, não é uma gestora tão conhecida assim na bolsa. Eu não tenho visto tanto assim, tá? Ok, então vamos lá. Ele traz aqui alguns dados bem teóricos, né? Fala de alguns fundos, tá? Alguns fundos que ele tem investido e tal. Aqui eu achei legal porque ele traz um vídeo com o gestor aqui. Ele explicando justamente o relatório gerencial, tá? Mas tem alguns pontos que ele não tocou que eu vou estar comentando aqui, certo? Que eu vi que ele não tocou. Ele focou muito nessa parte inicial, falando dessa emissão que ele fez agora, né? Alguns ativos já estão aqui no pipeline, que é na mira aqui de compra, tá? Alguns em negociação. Mas geralmente eles buscam essa taxa média aí de PCA mais 10, fica nessa faixa aí, certo? Que é uma rentabilidade padrão aí, uma rentabilidade normal aí para FIIs de high yield, atrelados à inflação, como é o caso aqui, como é o caso do URCA. Realmente nada de tão diferente assim, certo?
A receita total aqui nos últimos 12 meses foi 27 milhões. E a despesa total, 2,8 milhões. Taxa de administração, taxa de performance, taxa de gestão. Eles têm uma taxa, comparada às receitas, até significativa. Eles cobram uma taxa aí bem significativa, tá? Enfim. É uma taxa que não é assim abusiva, mas corresponde a pouco mais de 10% da receita aqui, se você for ver, né? Pouco mais de 10%, pouco mais de 10%. Tem FIIs que distribuem menos, que cobram menos que isso, enfim. Mas vamos ver aí. O que mais que nós temos? Aqui nós temos a composição das receitas, juros, correção monetária. Temos aqui, no último ano, um aumento da participação em residencial, como você pode ver, e uma diminuição no segmento de loteamento. Tá? O setor de loteamento representa um pouco mais de risco e ele vem diminuindo a participação, dando preferência aqui ao residencial. O gestor fala, na explicação aqui do relatório, que eles focam muito aqui em CRIs pulverizados, certo? Eles não fazem, o que ajuda a mitigar um pouco os riscos. Eles não pegam um CRI para uma empresa, não. O CRI está pulverizado, tem vários credores dentro do mesmo CRI. Tá? Credores não, vários inquilinos dentro do CRI. É um CRI pulverizado. Em outras palavras, eles alegam que dessa forma vai acabar mitigando os riscos aí, certo? Essa é uma característica importante aí. O dividendo mensal aqui, nos últimos 12 meses, a gente pode ver aqui que teve uma alta em dezembro de 2021 e aí manteve oscilando e mais ou menos constante aí, certo? Dividendo aqui em relação ao CDI, você pode ver que tem uma rentabilidade efetiva acima do IFIX, ele tem apresentado um bom desempenho, assim como outros FIIs de high yield também semelhantes, como é o Urca Prime Renda, a gente também tem uma rentabilidade bem interessante. Tá? Ele tem rendido realmente em todo o seu histórico, na verdade, né? Bem acima do IFIX. Tá? Isso é um dado bem interessante, tem feito um bom trabalho aí para ter esse desempenho, né? O número de cotistas crescente aí com o passar do tempo. Agora vamos ver aqui os CRIs, né? Ele tem aqui uma carteira que basicamente 90% da carteira é IPCA mais 9,84%. Certo? Que é rentabilidade normal aí para um FII de high yield, que tem uns LTVs bem altos aqui, como a gente pode ver. Quanto mais alto o LTV, maior o risco, quanto mais próximo de 100%. A gente pode ver que tem vários CRIs aqui bem arriscados aqui mesmo, né? Inadimplência aqui, eu senti falta de ter mais informações claras a respeito da inadimplência. Aqui não diz, tal, não diz, aqui também não diz. Aqui 0, não diz. Enfim. Mas, de forma geral, eu não achei legal essa questão aqui de não dizer inadimplência. Isso é importante, ele não fala. Já lá no Urca fala bem direitinho inadimplência, percentual médio. Talvez pelo fato de ser pulverizado, isso aí dificulte um pouco. Mas se eu não consigo ter uma informação clara aqui da inadimplência, eu não consigo fazer muito bem essa comparação, né? Entre ativos semelhantes, vamos dizer assim, né? Ok. E a alocação é essa, né? 90%, IPCA mais 9,84%. Hoje, 59% dos CRIs são de loteamento, que é um setor bem mais arriscado aí, tá? Loteamentos envolvem diversas questões aí de risco, então alocação por série única, tá? Série única, duration bem distribuído, alocação nativa, alocação por securitizadores, que é um ponto positivo,
está bem diversificado, TruSec, Habitasec, Virgo, Opia, e está bem diversificado por securitizadora. Por outro lado, os dados que ele traz aqui nessa planilha de CRIs não está muito claro, pelo menos não consigo ver aqui a questão da inadimplência. Bom, aqui ele traz seus ativos e tal, pá. Ok. Então, em outras palavras aqui, nada do que eu falo aqui é conselho de investimento, apenas é uma visão que eu tenho aqui, estou fazendo análise para os meus próprios investimentos também, para o meu próprio controle e compartilhando aqui com você. E como eu faço muita análise aqui no canal, eu sempre vejo ativos semelhantes, né? E o Urca, ele é um ativo bem semelhante, tá? Assim, pelo menos na ideia, um high yield, atrelado da inflação também, CRI. Para mim ele é mais interessante porque ele traz dados mais claros ali na planilha, a gente consegue ver uma inadimplência de 2% em média aí. Questão de desconto, valor patrimonial, o desconto no valor patrimonial desse FII, desse fundo imobiliário, é um desconto pequeno, do Urca também, bem semelhante aí os descontos. Então, por questão comparativa, teria outros melhores aí. Questão do Urca, questão de outros FIIs. É uma gestora que pelo menos nos fundos que eu analiso, eu nunca tinha visto essa gestora a primeira vez, estou conhecendo agora. Então, por questões assim um pouco obscuras, eu não investiria nesse FII, porque na minha opinião, tem opções melhores no momento, mas é uma visão minha. Se você tiver visto algo, se quiser compartilhar aqui nos comentários, fique à vontade aí, alguma oportunidade em relação a esse FII específico. Eu não vi nada demais em questão de resultado, mas enfim, é isso. Espero que tenha ajudado com a minha análise aqui. Não esquece de se inscrever para mais vídeos de fundos imobiliários, certo? E deixar o like para fortalecer aqui o nosso trabalho. Um grande abraço, até mais.